Hoje eu trago para nossa conversa 2 temas que caminham lado a lado. Eu confesso que eu fiquei muito mobilizada porque essa semana eu me torno mãe de uma menina de 17 anos. Eu tomei um susto, porque de repente eu me dei conta que o tempo foi. Vivi muito bem esse tempo, sou muito feliz com a minha maternidade, mas passou rápido demais. E aí me deu vontade de revisitar essa história, de revisitar essa trajetória. E aí eu lembrei de algumas coisas que eu até acabo vendo de novo na clínica e acho que é importante a gente refletir. A maternidade em si. Que lugar é esse? O que é ser mãe, na verdade? E será que essa maternidade são para todas as mulheres? Não. Mas é interessante que ainda existe um peso muito grande daquela mulher que escolhe não ser mãe, como se ela não pudesse ter filhos, ou se ela tivesse algum problema porque não quer ter filhos. Não, ela não quer ter filhos. E tudo bem. Isso é um ponto interessante da gente pensar nas questões relacionadas à maternidade. Porque o social cobra, principalmente se ela casa. Se ela casou, então, aí é que vem a questão da maternidade. Porque se criou no imaginário que toda mulher quer ser mãe. Isso não existe. Acho que esse que é o primeiro ponto. As pessoas desejam coisas diferentes. A maternidade é um desejo. Algumas mulheres têm e outras não. Assim como a paternidade. Existem homens que desejam a paternidade e tem homens que não desejam a paternidade. São escolhas, são desejos. Está na ordem do desejo. Então esse é um ponto importante da gente tá pensando. Justamente para que a gente possa trabalhar na clínica, enfim, com essas mulheres que chegam com esse peso muito grande. Principalmente se elas vêm na história delas, de uma linhagem de mulheres que têm essa construção. Como é que ela quebra isso? Então, esse é um ponto importante. De novo, a gente está falando aí de uma construção histórica, de uma construção cultural, em que a gente acaba sendo, muitas vezes, fazendo escolhas para pertencer a esses lugares. E aí o amor incondicional fica comprometido, porque essa relação maternal não necessariamente ela vai ser construída, porque não havia o desejo. Então isso é um ponto interessante para a gente discutir. Esse amor incondicional é um amor que não impõe condições. Não tem o se e não tem o mas. Mas se você fizer isso para mim, ou se você não fizer, eu não te amo. Ou se você fizer, eu vou te amar mais. Não tem isso no amor incondicional. Eu amo você apesar de. Mas o interessante é que quando a gente fala dessa questão do amor incondicional, é como se esse amor incondicional só servisse para amar o outro. Mas esse amor incondicional também serve para nos amarmos. Porque assim como eu tenho essa capacidade de amar o outro, apesar das falhas dele, por que não amar a mim mesmo, apesar das minhas falhas? Então isso também é uma coisa importante para a gente estar pensando. Na medida em que eu tenho esse desejo da maternidade, esse amor incondicional ele vai nascer. Ele nasce junto com essa criança. Mas ele não nasce junto com o exame médico. Quando você recebe e ali diz que está escrito que você, lá os seus exames, as taxas, dizem que você está grávida. O amor incondicional não nasce ali. Ele vai nascer. Se essa criança vem do seu desejo, esse amor vai nascer. Mas num outro tempo, não nesse tempo. Porque nesse tempo agora, o que você ama é o desejo da maternidade. O que você tem ali de concreto é o desejo de ser mãe. É isso que está te sustentando. Essa criança que se forma, esse ser que começa a tomar forma, esse você ainda vai conhecer. Esse ainda vai despertar em você, ainda vai te seduzir e você também ainda vai investir para ser amada por ele. Essas trocas, elas ainda vão acontecer. Esse amor incondicional, ele vai ter o seu tempo de nascimento. E muitas vezes o social acha que tudo isso é no estalar de dedos. E impõe à estrutura psíquica dessas mulheres uma carga num momento de extrema fragilidade, que pode trazer consequências muito difíceis para ela. Como, por exemplo, as depressões. Então, quando a gente está falando,
da gente estar revendo isso e refletindo sobre isso, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo de uma prevenção e promoção à saúde da mulher, dessa gestante, da saúde mental dessa gestante. Tirando dela esse peso de que tem que amar incondicionalmente o resultado de um exame. Esse amor, deixar ela livre para que ela entenda que esse amor chegará. Às vezes mesmo para aquelas mulheres que não estavam desejando muito aquela criança naquele momento, mas que tinham desejo sim de ver ser mãe. Esse desejo ele se atualiza. E ela, com o tempo, até que as coisas se organizem na cabeça dela, ela vai conseguir fazer essa construção. Mas é uma construção. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de prevenção. E na medida em que a gente começa a fazer uma psicoeducação com essas mulheres, e com as pessoas, e com a rede que está em volta dela, a gente começa, na verdade, a promover a saúde dela. Porque você começa a transformar, né? A educação, o processo educacional, né? Quando ele transforma a visão dessas pessoas, na verdade a gente está promovendo. Porque uma série de informações e de falas saem do cenário. E ela vai ter mais liberdade para viver essa gestação, esse momento. Que é mágico? É, mas que também tem dificuldades. A grande questão, muitas vezes, dos sofrimentos é porque tudo acaba ficando ficando de um tamanho romantizado, de um nível de idealização, de um tamanho ideal que é muito idealizado, muito romantizado, né? A maternidade, aquela plenitude, né? Então, assim, dar esse espaço para esse entendimento de que essa mulher ela vai construir essa relação e que esse amor incondicional ele vai ser construído, sim, à medida em que há o desejo dessa mulher com essa maternidade. Isso não é algo inato. Esse amor incondicional por um filho, isso é construído. Não são todas as mulheres, não são todos os homens, muito pelo contrário. Então, eu acho que é bacana a gente ter essa reflexão e levar isso para a nossa prática, para aliviar a tensão de tantas e tantas pessoas que às vezes se sentem extremamente culpadas e já queimam uma largada, porque já acham que são péssimas mães. Porque não conseguem sentir, naquele momento da gestação, a grandiosidade desse amor que as pessoas externamente dizem que ela tinha que estar sentindo. Então, vamos acolher essas gestantes dentro da nossa prática, para que elas tenham conforto, para que elas se sintam seguras, se sintam acolhidas, para que elas possam viver esse momento e ir descobrindo o seu filho pouco a pouco, para que essa conquista ela vá sendo feita num chute ali, numa fala que ela fale e ele já dá o chutinho, que isso vai ser um pouco mais lá para frente. E para algumas mulheres nem vai ser, porque dependendo do estado de saúde delas, elas podem ter enjoo até o final da gestação. Então elas vão passar mais tempo se sentindo mal do que bem. Elas não vão nem conseguir dar atenção para o processo. Então vamos entender, vamos contextualizar para que a gente não sobrecarregue a estrutura psíquica dessa mulher, dessa gestante, para que ela possa vir a vivenciar a maternidade dela com toda tranquilidade, fazer as construções dela, começar a vivenciar esse amor incondicional por essa criança, de uma forma serena, de uma forma plena, de uma forma segura, promovendo a saúde mental dela. Ok? Se vocês curtiram, compartilhem, inscrevam-se no canal, toca sininho, curte e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Até lá!